Você já se perguntou por que aquela pessoa que mais te machucou parece ter seguido em frente como se nada tivesse acontecido, enquanto você ficou ali, tentando entender o que deu errado? Talvez você tenha confiado, se doado, acreditado. E no fim, o que recebeu em troca foi silêncio, desprezo ou até traição. E o pior, ninguém viu o que você sentiu. Ninguém percebeu o tamanho da ferida que ficou. Mas e se eu te dissesse que por trás da atitude fria de quem te feriu, existe um segredo, algo que essa pessoa não quer que você descubra, algo que, se você souber, muda tudo. Essa história começa com alguém que se calou para não implorar por respeito. Alguém que escolheu se afastar quando percebeu que estava sendo sugado emocionalmente. Que preferiu o silêncio à humilhação. Essa história começa com você. E hoje eu vou te mostrar o que está escondido nas entrelinhas do comportamento de quem te machucou. Existe um padrão, existe uma verdade oculta, e ela vai te libertar. Você vai entender por que certas pessoas nos ferem de propósito e o que elas ganham com isso. Vai aprender a identificar os sinais silenciosos que mostram que a culpa nunca foi sua. E mais importante, vai descobrir como recuperar o controle da sua vida sem cair em armadilhas emocionais novamente. O vídeo de hoje é para quem já se sentiu pequeno diante de alguém manipulador. Para quem carregou uma dor em silêncio achando que era fraqueza. Aqui, você vai enxergar essa ferida como um aviso e não mais como um castigo. Então fique comigo até o final, porque a cada capítulo vamos revelando as camadas desse mistério. E o que está escondido pode te dar a força que você pensou ter perdido. Curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso, comente se essa história também parece com a sua e inscreva-se no canal. No comentário fixado tem um conteúdo exclusivo que aprofunda tudo o que vamos falar aqui. Agora, vamos começar com a primeira revelação. A ferida que você ignora está te controlando. Sabe aquele vazio estranho que você sente às vezes, mesmo quando tudo parece normal na sua vida? Aquela sensação de que algo está travando dentro de você, mas você não consegue explicar o que é? Isso, muito provavelmente, é uma ferida antiga que você deixou de lado. Talvez por orgulho, talvez por vergonha, ou simplesmente porque achou que esquecer era mais fácil do que encarar. Mas ignorar a dor não faz ela sumir. Só faz ela trabalhar contra você nos bastidores da sua mente. A verdade é que toda ferida mal curada continua aberta. E o problema não é só emocional. Essa dor começa a moldar suas decisões, suas reações, seus limites. Ela te faz desconfiar de quem quer o seu bem e tolerar quem claramente não te valoriza. É como se, inconscientemente, você começasse a viver em função de não ser ferido de novo. Mas, ironicamente, acaba se colocando em situações onde isso acontece de novo e de novo. E não pense que isso é fraqueza sua. Isso é o efeito da marca que alguém deixou em você. Um comentário cruel, uma traição silenciosa, a indiferença de quem você amava. Tudo isso deixa uma cicatriz invisível, mas que dói toda vez que a vida te aperta. E enquanto você tenta seguir em frente, fingindo que esqueceu, essa ferida te prende num ciclo de insegurança e reatividade. Você não percebe, mas ela está te controlando. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará a força. A ferida só perde o poder quando você decide encará-la de frente. Quando entende que não é você o problema. O problema foi a forma como alguém ferido te tratou, e você absorveu aquilo como verdade. Mas agora chegou a hora de devolver o peso que não era seu. Você não precisa mais provar que é forte aguentando tudo calado. A verdadeira força está em reconhecer a dor e escolher não ser escravo dela. Está em olhar para dentro e dizer: isso me machucou e eu mereço curar. Esse é o primeiro passo
para tomar de volta o controle que ficou nas mãos de quem te feriu. Não para se vingar, mas para se libertar. E é aí que começamos a enxergar o que realmente está por trás da atitude de quem nos feriu. Porque a pergunta que ninguém faz, mas que você precisa fazer agora é: por que alguém machucaria quem só quis oferecer amor, respeito ou lealdade? Você já parou para pensar por que aquela pessoa agiu daquela forma com você? Por que ela disse o que disse? Por que desapareceu sem explicação? Ou por que te fez sentir como se fosse descartável? A maioria das pessoas tenta encontrar a culpa em si mesmas. Será que eu fiz algo errado? Será que eu exigi demais? Mas a verdade é mais sombria e muito mais libertadora. Quem te feriu esconde algo. Nem sempre é sobre o que você fez. Às vezes é sobre o que você representa. Pessoas frustradas se incomodam com quem carrega luz. Gente ferida sente inveja de quem ainda tem amor para dar. E quando você entra na vida de alguém com integridade, com presença, com entrega, isso pode despertar neles uma dor que nem eles sabem lidar. O ataque, o desprezo, o silêncio, tudo isso muitas vezes é só uma forma de fugir do que você revela, a própria fraqueza deles. Epicteto dizia: o que me fere não é o que acontece, mas a opinião que faço disso. Mas quem fere, geralmente é quem mais tem medo de ser exposto. Então o ataque vira defesa. O distanciamento vira mecanismo. E o pior, eles tentam fazer com que você se sinta errado. Você, que só quis ser verdadeiro. Eles te colocam num jogo psicológico onde quanto mais você tenta entender, mais parece que a culpa é sua. Mas sabe por que essa pessoa não te explicou o motivo real do que fez? Porque se dissesse, teria que assumir que tem medo. Medo de se sentir inferior, medo de ser visto como fraco, medo de alguém enxergar além da máscara. E sabe o que mais? Teria que encarar a própria covardia. E para muita gente é mais fácil machucar do que encarar o próprio reflexo. Você precisa entender isso de uma vez. A forma como essa pessoa te tratou fala muito mais sobre ela do que sobre você. O problema não é você ter sentido demais. O problema é que o outro sentia de menos, ou não conseguia lidar com o que você fazia despertar nele. Quando alguém não consegue te acompanhar emocionalmente, vai tentar te diminuir até que você caiba na fraqueza dele. E é exatamente aqui que mora o segredo que está escondido. O que essa pessoa mais quer é que você nunca perceba o que ela realmente sente por dentro. Porque se você perceber, você se liberta. E ninguém que vive no controle quer perder esse poder. Mas a partir de agora, esse jogo muda, porque no próximo tópico vamos revelar como te colocaram a culpa e por que você acreditou nisso por tanto tempo. Em muitas relações, a culpa não é simplesmente sentida, ela é plantada. Aos poucos, quase imperceptivelmente, alguém começa a distorcer os fatos, manipular os sentimentos e inverter os papéis. E quando se percebe, já não se tem mais certeza se o que se sente é legítimo ou se está sendo exagerado. Esse é o ponto mais perigoso, quando o manipulador consegue convencer que a dor que causou é, na verdade, culpa de quem a sente. O jogo é sutil. Primeiro, vem o comentário que desvaloriza. Você é muito sensível. Depois, a negação do que aconteceu. Isso nunca foi bem assim. E por fim, a acusação direta. Você só reclama, nada nunca é suficiente para você. Frases assim funcionam como veneno que não mata de imediato, mas corrói por dentro. São estratégias usadas para desestabilizar emocionalmente, até que se perca a clareza do que é certo ou errado. Sêneca dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Quando se aceita a culpa que não é sua, é como navegar à deriva. A vida vira um esforço constante para agradar, provar valor, buscar aprovação, sempre com medo de errar novamente. Mas o erro real nunca foi seu. Foi permitir que alguém colocasse sua autoestima no banco dos réus
e jogasse fora a chave da sua confiança. Muita gente que fere faz isso justamente para evitar ser responsabilizado pelos próprios atos. Ao projetar a culpa no outro, se livra do peso que não quer carregar e assim transfere o fardo e junto com ele o controle emocional. Quando se sente culpado, se torna mais fácil de manipular, fica frágil, inseguro, dependente de aprovação, exatamente onde quem te feriu queria que você estivesse. Recuperar a própria narrativa exige coragem, exige enxergar o que foi dito com frieza e questionar: isso é verdade ou é apenas a versão conveniente de quem não quer assumir suas atitudes? A resposta pode doer, mas também pode libertar. Porque toda culpa implantada se dissolve quando se encontra a verdade de quem se é de fato. É nesse ponto que começa a virada, porque quem machucou e inverteu os papéis geralmente repete esse mesmo roteiro com outras pessoas, e isso revela algo ainda mais profundo sobre a verdadeira intenção por trás do que te fizeram passar. No próximo tópico, vamos expor o padrão sombrio que essa pessoa repete e como isso mostra que nunca foi sobre você. Há algo que muita gente demora anos para perceber. O que você viveu não foi um caso isolado. Aquela frieza repentina, a manipulação disfarçada de preocupação, a crueldade mascarada por palavras doces, isso não aconteceu só com você. Há um padrão, um ciclo, e quando você começa a observar, percebe que esse mesmo comportamento foi e está sendo repetido com outras pessoas. Não se trata de azar ou de relacionamentos que não deram certo. Trata-se de um modo operante. Gente assim não entra em conexões para construir, mas para se alimentar. Buscam pessoas empáticas, sensíveis, que tenham o desejo sincero de ajudar, de amar, de compreender. E quando percebem essa abertura emocional, entram, manipulam, extraem e depois descartam. Como se a dor que causam fosse apenas um efeito colateral irrelevante. E o mais chocante é quando se encontra outra pessoa, completamente diferente de você, mas que passou exatamente pela mesma sequência de acontecimentos com essa mesma figura. Mesmo tipo de elogios no começo, mesmo abandono sutil no meio, mesmo silêncio frio no final. Isso não pode ser coincidência, isso é um script, um roteiro tão bem ensaiado que chega a dar arrepios. Marco Aurélio dizia que tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Quando se começa a enxergar esse padrão em outras histórias, a verdade que estava escondida começa a surgir. E com ela, uma pergunta inquietante. Quantas pessoas essa pessoa já feriu antes de você? E quantas ainda vai ferir? Ver esse padrão se repetir em outras vítimas muda completamente a perspectiva. Aquilo que antes parecia ser uma falha sua, agora se revela como parte de um comportamento tóxico repetitivo. Um comportamento que, se não for exposto, vai continuar fazendo estrago por onde passar. E isso mostra mais uma vez que o problema nunca foi você. Você apenas cruzou o caminho de alguém que já trazia esse veneno dentro de si. E agora que essa verdade começa a aparecer, algo ainda mais importante precisa ser revelado. Porque existe um sentimento que você talvez tenha escondido ou até tentado ignorar. Mas ele é a chave para entender tudo o que está por trás dessa dor. A raiva. E no próximo bloco, vamos desvendar o que essa raiva realmente significa e por que ela pode ser sua maior aliada. Em algum momento depois da dor, depois da tristeza, depois do silêncio, vem a raiva. E por mais que muita gente tente suprimir esse sentimento, fingindo que já superou ou que não vale a pena se rebaixar, a verdade é que essa raiva diz muito mais do que parece. Ela não é um defeito, ela é uma pista. Um sinal de que algo muito importante dentro de você foi violado. Negar a raiva é como tapar a sirene de um alarme. O barulho desaparece, mas o problema continua ali.
E quando ela aparece, não é porque você é fraco ou desequilibrado. É porque, em algum nível, sua consciência está tentando te mostrar que você foi injustiçado, que alguém ultrapassou limites, que o que aconteceu não foi normal e nem deveria ser aceito como se fosse. Sêneca afirmava que a raiva é uma loucura breve, mas quando se observa com clareza, ela se transforma em revelação. Pergunte-se, por que isso ainda mexe tanto comigo? O que exatamente me tirou do eixo? A resposta pode estar na forma como você foi silenciado, desrespeitado ou ignorado. A raiva aponta diretamente para o lugar onde você foi violado emocionalmente. E se você seguir esse fio, pode encontrar a origem exata da sua ferida. É ali que mora o poder, porque enquanto você se vê como alguém explosivo ou fora de controle, quem te feriu continua livre, como se nada tivesse acontecido. Mas ao invés de usar essa raiva contra si mesmo ou contra os outros, é possível transformá-la em consciência, em clareza, em força. Quando se enxerga o que ela está tentando dizer, ela deixa de te consumir e começa a te proteger. Em vez de se perguntar por que eu ainda sinto isso, talvez a pergunta certa seja: o que essa raiva está tentando me ensinar sobre mim? Talvez ela esteja dizendo que você precisa estabelecer limites. Talvez esteja mostrando que é hora de parar de justificar quem te machucou. Ou talvez ela esteja gritando por respeito depois de tanto tempo sendo abafada. E é justamente nesse estado de atenção que você começa a enxergar o que essa pessoa mais teme. Porque quando você desperta, quem te feriu sente. Eles percebem quando perdem o poder. E no próximo bloco, vamos revelar o que eles não querem que você descubra. E o medo que os mantém presos ao próprio jogo. A coisa que mais assusta alguém manipulador não é o confronto, não é o seu grito, não é a briga, é o seu silêncio consciente. É quando você para de implorar explicações, quando você deixa de perguntar por quê e começa a observar em silêncio, com frieza. Quando você, mesmo sangrando por dentro, olha nos olhos dessa pessoa e não baixa mais a cabeça. A partir desse momento, algo dentro dela começa a tremer. E não é medo de você, é medo do que você pode descobrir. Porque quem te feriu construiu uma imagem, uma fachada, e precisa desesperadamente que você acredite nela. Precisa que você continue se sentindo culpado, errado, inferior. Precisa que você ainda queira ser aprovado, porque enquanto você busca isso, está sob controle, mas quando você acorda, quando começa a ligar os pontos, essa pessoa percebe que perdeu o domínio do jogo. O maior pânico de quem finge ser forte é ser desmascarado, porque por trás de toda indiferença está alguém frágil, carente, inseguro, alguém que sabe que não conseguiria sustentar a própria imagem se fosse realmente confrontado com a verdade. Eles temem que você veja quem eles são de verdade, alguém que precisa machucar para se sentir no controle, alguém que finge que não se importa, mas vive preso à validação dos outros. Quando você começa a entender isso, tudo muda. A mágoa começa a virar compreensão, não compreensão no sentido de desculpar, mas de enxergar com clareza. E quando você entende, se liberta, porque percebe que nada do que foi dito, insinuado ou feito contra você tinha a ver com o seu valor, tinha a ver com o medo deles de que você percebesse a verdade que está por trás da cortina. Eles têm medo de que você pare de se culpar, medo de que você olhe para tudo o que viveu e diga, eu mereço mais, medo de que você se afaste sem drama, porque o maior castigo para quem vive de controlar os outros é ser ignorado por quem despertou. Não há nada mais aterrorizante para essas pessoas do que ver alguém que já foi frágil agora caminhar com firmeza. E quando esse momento chega, algo dentro de você acende, porque percebe que não precisa mais de vingança. O verdadeiro poder está em não se deixar mais afetar. E é aí que tudo se conecta com o último e mais poderoso ponto dessa jornada.
Como transformar toda essa dor em poder real e calar quem achou que você nunca se reergueria. Chega uma hora em que a dor se esgota, não porque ela desaparece por si só, mas porque você cansa de ser prisioneiro dela. Cansa de acordar e dormir com o mesmo peso no peito, com os mesmos diálogos repetitivos na mente. E aí, de repente, alguma coisa muda. Não é uma revolta barulhenta, é um rompimento interno. É o momento em que você entende que não deve mais nada para quem te feriu. Nem atenção, nem resposta, nem explicação. É nesse instante silencioso que nasce o poder. Não aquele que humilha ou tenta se vingar, mas o que caminha firme sem precisar provar nada. O que aprende a colocar limites sem precisar gritar. O que reconhece o próprio valor sem esperar que alguém valide. O que entende que superar não é esquecer, é lembrar sem sentir dor. É olhar para trás com maturidade e dizer: eu passei por isso, mas isso não me define mais. Superar não é algo mágico, é construção, é o hábito diário de escolher a si mesmo, mesmo quando o coração ainda tenta voltar. É a disciplina de se respeitar, mesmo quando a saudade confunde a memória. É dizer não para quem não soube te tratar como você merece. E, acima de tudo, é entender que a sua vida não pode mais girar em torno de quem fez de tudo para te diminuir. Essa virada não acontece de uma vez, mas ela começa quando você escolhe, hoje, parar de reviver a dor e começar a escrever uma nova história. Uma história onde você é protagonista e não a vítima. Onde você aprende a reagir com sabedoria, a selecionar quem merece estar ao seu lado e a nunca mais aceitar migalhas emocionais de ninguém. E talvez, um dia, quem te feriu te veja em silêncio, sem acesso, sem notícias, sem espaço. E nesse silêncio, o peso vai cair sobre ele, não sobre você. Porque você fez o que muitos não conseguem, se reconstruiu. E essa reconstrução silenciosa é o grito mais alto que alguém pode dar. Agora é com você. A dor foi o início, mas não precisa ser o fim. Use tudo o que você viveu como combustível. Mostre que a sua força é maior do que qualquer ferida. Bom, se você chegou até aqui, é porque alguma parte dentro de você cansou de viver aprisionada na dor. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, esteja começando a enxergar que não foi fraco. Foi forte demais por ter aguentado o que muitos não suportariam nem por um dia. Agora chegou a hora de virar a chave. Chegou a hora de fazer a dor trabalhar a seu favor e não mais contra você. Comenta aqui embaixo: eu descobri o que estava escondido. Escreve essa frase como um compromisso com você mesmo, como uma afirmação de que a verdade já não te machuca. Ela te fortalece. E ao escrever, você estará enviando um sinal claro, que está pronto para tomar de volta tudo o que tentaram tirar de você. Lembra, você não é descartável, você é necessário, você tem valor, tem profundidade, tem essência, e não merece estar ao lado de quem só se aproxima para sugar o que você tem de mais bonito. A sua presença é forte demais para ficar em lugares pequenos. A sua sensibilidade não é fraqueza, é força refinada. E quem não souber enxergar isso, não merece um minuto da sua energia. Levanta, se olha com respeito, se trata com dignidade. Porque o que fizeram com você não define quem você é. Mas o que você faz com isso a partir de agora, define para onde a sua vida vai. Que essa dor seja o último empurrão que faltava para você assumir o controle. Porque ninguém vai fazer isso por você, mas quando você fizer, ninguém mais vai conseguir te parar. A vida é agora, e o respeito começa quando você para de implorar e começa a se escolher. Obrigado por assistir até aqui. Se esse conteúdo te tocou, compartilhe com alguém que também precisa acordar. Assista agora o vídeo que está aparecendo no card. Ele é uma continuação perfeita desta mensagem. E não esqueça de acessar o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Nos vemos no próximo. Força e honra.